Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quem vos fala é Aldo Lima, dando sequência aqui aos nossos vídeos do canal, onde nós demonstramos soluções gratuitas ou de baixo custos. Hoje, em especial, iremos falar dos serviços de DNS, dinâmico, e mais especificamente sobre um cenário aonde o principal serviço mais conhecido, ao menos, identificou uma falha no sistema de cobrança deles, aonde os usuários estavam sendo beneficiados, né? Por exemplo, um usuário tinha aqui a contratação de um dos planos dele aqui com direito a um determinado número de hosts, né? E esse plano não estava cobrando de forma correta. Tinha usuários com muito mais do que o volume aqui de hosts do plano, e isso estava gerando uma vantagem para o usuário. Com base nisso, a NoIP identificou essa falha, fez uma correção, notificou os usuários, e alguns desses usuários foram surpreendidos aí com faturas astronômicas na casa aí de $1.000, Pensa no cenário com o nosso real acima dos 5,50, você pagando $1.000 aí por mais que é anual, Então, o que nós iremos apresentar hoje? Uma alternativa, uma solução alternativa ao serviço no IP. Esse é um ótimo serviço, quem utiliza gosta, quem tem condições de pagar vai continuar utilizando, quem não tem vai para essa alternativa, E qual que é essa alternativa? Não é qualquer alternativa. Nós iremos utilizar a Cloudflare. Tá? A Cloudflare será o nosso DDNS e nós iremos mostrar nesse vídeo como fazer essa configuração. Antes de prosseguir para esse tutorial, de como configurar, peço que você se inscreva no canal, dê like, dê dislike, ative o sininho para notificação, compartilhe o nosso canal. Penso que é uma forma de podermos auxiliar mais pessoas, visto que às vezes é um vídeo que está lhe agregando e muitas das vezes a gente aí nas redes sociais damos valor a tanto vídeo que não agrega nada, compartilhamos com todo mundo simplesmente porque nos fez rir naquele momento, deu um pequeno momento de alegria. Então, se a gente pode compartilhar um vídeo que não nos agrega nada, porque o que agrega a gente larga de lado, Então, pensando nesse lado, se te agrega, dê mais valor do que algo que não te agregue. Então, vamos seguir lá para o nosso vídeo. Primeiro momento, nós precisamos ter a conta da Cloudflare. Temos aqui um domínio, Esse domínio é um domínio de teste, então não se preocupem, pessoal. No nosso domínio aqui, no nosso plano, eu estou utilizando uma conta free. Não irei mostrar aqui como configurar, mas tá aqui, é fácil a configuração, você só precisa colocar aqui, fazer o que eles explicam aqui, o que eles mostram para fazer, apontar no seu registrador de domínio para os DNS deles, para você fazer o gerenciamento, ou partindo do princípio que você já tem esse conhecimento, você já configurou, porque se você configurou lá no NoIP, você tem conhecimento de como configurar, como fazer os apontamentos. Se você não tem, cabe outro vídeo, tem vários vídeos explicando como fazer isso. Se caso não encontrarem, aí no futuro a gente grava um vídeo explicando só esses detalhes. Então aqui no domínio, eu tenho aqui o meu DNS configurado, meus registros. Então aqui vocês podem visualizar que eu tenho esses dois registros, que são o que nós iremos trabalhar. Uma observação é isso. Será necessário configurar aqui, você criar o registro e a partir dele a gente fazer os trabalhos. Por exemplo, eu vou colocar aqui o teste 3, fazer um apontamento, é necessário fazer um apontamento aqui.
beleza? Então, esse meu endereço não precisa usar o proxy, somente o DNS que eu quero, vai apontar e responder como 888, ok? Feito isso, né? Entrada aqui, o que nós vamos fazer? Nós iremos utilizar scripts para executar nosso DNS. Esse script é um script Python. Então, o que nós precisamos? De Python instalado na máquina. Então, o que nós iremos fazer? Aqui eu irei instalar pela própria loja do Windows, mas você pode instalar baixando direto. Então vamos agora criar o script. Aqui é o script. Então vamos para os detalhes. Você vai precisar de um token da API, o ID da zona e o ID do registro. Como que eu obtenho isso? Primeiro, quando você cria o registro, você tem que ter esse detalhe, qual que é o ID desse registro. Por aqui não está sendo fácil de você verificar os detalhes, tá? Dessas informações. Você não consegue listar e verificar esse registro, é aquele, deixou disso, deixou daquilo. Possa ser que na versões paga você tenha um maior acesso a isso, tá? Por aqui não está sendo possível verificar esses registros. Então nós iremos precisar de um segundo script para verificar esse registro. Mas ok, isso é um detalhe. Primeiro ponto, nós iremos vir aqui na visão geral. No meu DNS, eu tenho aqui o ID da zona. Você vai copiar esse ID, você vai colocá-lo aqui. Ok? O meu token. O meu token, você vai vir aqui no seu perfil, tokens, e você vai criar um token para editar DNS Zona, usar esse modelo, DNS, editar zona, e vai selecionar o seu domínio, a zona específica no caso que você deseja. Aqui eu não setei, deixei em branco, tá? Você poderia setar, mas como a gente está partindo de qualquer endereço, então possa ser variado esse endereço, eu deixei sem. E aí você vai dar um continuar. Beleza? Ok, e criar o token. Uma vez criado o token, você anota essa informação, que nós iremos utilizá-lo aqui. Então a gente já conseguiu o token. Para validar se o token está certo, a gente vai pegar esse comando, vamos ajeitá-lo. Você vai pegar esse comando, vir no terminal e executar para validar. Resultado, ele está me trazendo um token. A gente vai usar esse ID. Ok, deu certo, né? Ele respondeu correto. Então a gente pega aquele token e coloca aqui. E agora, como eu sei esse registro? Eu preciso dessa informação. Vou salvar aqui primeiro
por exemplo. Update ddns.py, Python, né? Vou precisar de um segundo. Ok, deixa eu já salvar ele aqui. Como consulta, registro, ID. O que eu vou precisar aqui? Vou precisar do token, e vou precisar do ID da zona. E qual registro que eu quero saber? Volto aqui. Lá no meu site, DNS, registros. Qual que eu quero? Quero o teste 3. Vamos pegar o teste 3. E volto aqui. Se eu colocar só isso, não vai funcionar. Daí eu preciso do nome completo. Pronto. Agora é só executar esse script aqui. Então vamos lá. Então nós iremos chamar o script para buscar o ID do registro. Ok, tá. Faltou a gente importar aqui, ó, esse módulo. Ok, trouxe a informação, então nós temos esse ID. Agora, nós iremos pegar esse ID e informar o registro. E agora nós iremos executar o segundo comando, o segundo script. Registro atualizado com sucesso. Nós registramos quem que nós pegamos aqui para registrar no script de consulta 3, né? O 3 está apontando para o 88. Ok, uma vez atualizado, então com esse script você pode ficar atualizando. O que podemos fazer agora? Como ele é um script Python, você vai conseguir a interpretação dele no Windows ou Linux. É só você ir nos agendadores, no agendador do Windows para o Windows e no Chrome para o Linux e colocar o tempo que você deseja, que em tal período ele vai pegar, vai olhar e executar o script tantos em tantos tempo, pelo período que você desejar. Ele vai executar o script, né, e atualizar o teu registro de DNS. E dessa forma, você tem o seu DDNS gratuito. Pelo que eu olhei na documentação, a princípio não tem limite, tá? Não tem limite de registros, não tem limite de domínio, não tem limite de consulta. Além desse processo que a gente fez aqui pela Cloudflare, que é gratuita, é possível fazer também na AWS e no Azure, tá? Com particularidades que ambos cobram para você registrar o domínio lá, incluir o domínio. O Azure em particular você só consegue apontar, né? Você não consegue registrar domínio.
tem custo por cada domínio incluso lá, e também você tem um limite de consultas, 10 milhões de consulta por mês. Após isso, você começa a pagar também mais um valor a cada 10 milhões. Então, tem essas observações. Talvez a gente traga um vídeo com o do Esri, como fazer no Esri. De todos, além de ser gratuito, o da Cloudflare foi o mais simples de configurar que nós encontramos. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.